Gente, bom dia a todos. Olha só, hoje eu preparei um quiz redacional para a gente, tá certo? Só que antes desse quiz, nós vamos trabalhar algumas orientações para a competência 1 da redação do Enem, certo? Competência essa que avalia, não é, o nível de escrita de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa, tá bom? Então, a competência 1 da redação do Enem, da matriz de referência do Enem, ela avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso quer dizer que o texto ele não admite o uso de gírias, o uso de abreviações, o uso de coloquialismos, tá? Mas sim a predominância aí da norma culta, da linguagem formal, ok? E aí essa competência, gente, que é a competência 1, ela vai avaliar a sua escrita a partir da concordância, a partir da acentuação das palavras, a partir da separação silábica das palavras, a partir da ortografia, a partir da pontuação, tá? Todos esses critérios são avaliados nessa competência. E aí eu chamo a atenção de vocês para alguns casos que mais costumeiramente levam os alunos a errarem e a tirarem menos de 200 pontos nessa competência. Primeiro caso é em relação ao uso da vírgula, ou então ao não uso da vírgula. Tá? Muita gente aí acaba perdendo pontos nessa competência em relação aí ao uso da vírgula, ou então ao não uso da vírgula, tá? Então, olha só, primeiro macete. Palavras como essencialmente ou principalmente, elas sempre devem vir entre vírgulas, tá, gente? Exemplo, ó, nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês. Isso se deve, essencialmente, à alienação social e ao descaso do Estado. Aqui nós temos um aposto explicativo, tá? Você está o quê? Destacando que isso, com certeza, não é? Isso se refere a algo que você já citou anteriormente, porque eu não coloquei o trecho completo. Você está querendo enfatizar, você está querendo firmar que isso que você citou se deve, um dos motivos maiores, um dos principais motivos é o quê? A alienação social e o descaso do Estado. Então, essa expressão, essencialmente, por ser um aposto explicativo, deve vir entre vírgulas, tá? Isso se deve, vírgula, essencialmente, vírgula, à alienação social e ao descaso do Estado. O aposto explicativo, ele sempre vem isolado na frase. E o que é o aposto? O aposto é aquela informação a mais, é aquela explicação que você traz para algo que você já disse anteriormente, tá? E ele pode aparecer entre sinais de pontuação como vírgulas, parênteses ou travessão. Eu sempre oriento os meus alunos a usarem ou as vírgulas ou os parênteses, tá? Ou os travessões. Porque os parênteses a gente deixa para a especificação das siglas. Por exemplo, você vai citar pela primeira vez no seu texto IBGE. Então, você abre parênteses para explicar o que significa a sigla, para especificar. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses. E você deixa as vírgulas ou os travessões para os apostos, para o detalhamento, tá? Como aqui, ó, no exemplo que eu trouxe na proposta de intervenção, lá na conclusão. O governo federal deve promover palestras nas instituições de ensino. Ok. Eu quis detalhar aqui na minha conclusão
o meu agente, que é o governo federal, tá? Então, eu vou colocar esse detalhamento, que é um aposto explicativo, entre vírgulas. Ou então eu poderia também colocar entre travessões. O governo federal, vírgula, ou travessão, como instância máxima da administração executiva, vírgula, ou travessão. E aí você continua o seu período. Deve promover palestras nas instituições de ensino. Então você opta, tá? Não é opta não, tá, gente? É opta. Então você opta ou pelos travessões ou pelas vírgulas. Deixa os parênteses para a definição de siglas, ok? Até aqui compreendido? Tudo certinho? Alguma dúvida até aqui? Em relação ao uso da vírgula como aposto ou os travessões? Tudo certinho? Posso continuar e ir adiante? Gabriel, seja bem-vindo. Nunca mais tinha aparecido por aqui. Não foi Gabriel Barreto? Vamos lá. Principais macetes de vírgula. Você nunca deve colocar vírgula após conectivos explicativos, como uma vez que, visto que, tá? Você só deve colocar se vier um aposto explicativo logo após o conectivo, certo? Olha só aqui o exemplo. De maneira análoga, vírgula, lamentavelmente, vírgula, a negligência estatal, especialmente na esfera legislativa, representa um grande empecilho, uma vez que as leis existentes que possibilitam, etc, etc. Uma vez que, então aqui não precisa da vírgula, tá bom? A continuidade da informação é contínua, certo? Ó, uma vez que as leis existentes que possibilitam, tá? Ao idoso ser assegurado desse direito, etc, etc, etc. Então, aqui você não coloca vírgula depois, tá? De conectivos explicativos, certo? Só se ele vier, não é, após um conectivo, certo? Exemplo, nós temos aqui, ó, dois casos. É necessário colocar a vírgula logo após um conectivo que esteja iniciando um período. Aí sim, você coloca a vírgula. Conectivos que está iniciando o parágrafo, que estão iniciando o parágrafo. Conectivos que estão iniciando o seu período, deve ser seguido de vírgula. Exemplo, ó, portanto, assim sendo, tá? Desse modo, medidas são necessárias para atenuar essa questão. Portanto, vírgula. Assim sendo, vírgula. Deste modo, vírgula, cabe ao MEC, em parceria com as secretarias municipais de educação, criar projetos de incentivo à leitura. Tá? Então, sempre no início dos períodos ou dos parágrafos, você coloca a vírgula após os conectivos. Tá bom? Caso o conector seja movido do início para o meio do período, ele também continua permanecendo entre vírgulas. Olha aqui, eu coloquei o portanto no meio da frase. E eu iniciei o meu período com é necessário, tá? É necessário, vírgula, portanto, vírgula, que medidas sejam tomadas para atenuar essa questão. Então, o meu conectivo ele ficou no meio do meu período, tá? Separado por vírgulas, certo? Entenderam essa parte aqui, gente? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Falem, interajam. Esse é o momento, essa é a oportunidade de vocês tirarem dúvidas, pedirem para o professor repetir, dizer que não entendeu, que ficou confuso, pedir para o professor ir mais devagar, certo?
Enquanto vocês estão caladinhos aí, eu vou entender que estão entendendo. Olha a redundância. Eu vou entender que vocês estão entendendo. Então, eu vou continuar. Vamos lá. Principais macetes de vírgula, a gente já viu. Agora vamos ver macete de crase, que é outro erro bastante cometido e avaliado pela competência 1, tá? Da matriz de correção da redação do Enem, tá, gente? A regra básica estabelece o uso da crase quando a frase é formada por um termo que exige o a preposição e o a artigo, tá? Próximo a uma palavra feminina. Primeira regra: a crase só pode ser usada antes de palavras femininas, tá bom? Quando houver a junção do a preposição com o a artigo. Olha aqui nesse exemplo. Isso se deve principalmente à inoperância estatal. A primeira frase está incorreta. A frase escrita de forma certa seria com o uso do acento grave. Aqui, nesse caso, ocorre a crase. Isso se deve principalmente a quê? Então, para você responder a essa pergunta, você vai precisar de uma preposição e a resposta vai ser uma resposta feminina, que é o quê? Inoperância. Inoperância é uma palavra feminina. Então, se a pergunta, a frase exige uma preposição e a resposta para essa pergunta traz um substantivo feminino, eu vou juntar o a da preposição com o a do artigo e vai formar aí a crase, recebendo o acento grave. Cuidado também para não confundir. Muitos alunos confundem acento grave com acento agudo. O acento grave é para a esquerda. O acento agudo é para a direita, tá? O acento grave para a esquerda, acima do A, e o acento agudo é para a direita. Muita gente confunde, tá bom? Então, aqui de forma correta ficaria: isso se deve principalmente à inoperância estatal, certo? Outra dica, gente, é você substituir, trocar o substantivo feminino por um masculino. Se admitir o uso de ao ou aos, será craseado. Exemplo, isso ocorre devido à inoperância estatal. Eu poderia trocar a inoperância por descaso. O sentido iria permanecer o mesmo, tá? Então ficaria assim: isso ocorre devido ao descaso estatal. Se eu posso substituir por ao, o a, ele vai ser acraseado. Ele vai receber o acento grave, certo? A professora se referia às alunas reprovadas. Se eu substituísse alunas pelo masculino, por um substantivo masculino, eu iria colocar os alunos, aos alunos, tá? Então ficaria: a professora se referia aos alunos que foram reprovados. Então, se aos é admissível, se aos alunos é admissível nessa frase, sem alterar o sentido, esse as, ele é acraseado. Outra regrinha básica é em relação a deslocamentos, tá? E aí tem aquela regrinha básica: vou a, volto da, crase a, tá? Exemplo, quando você diz, por exemplo, você mora em São Paulo, aí você diz: vou a Paraíba visitar meus parentes. Quando você diz que volta, você não diz que volta de Paraíba, você volta da Paraíba. Então, se a volta admite o da, esse vou a vai ser acraseado, porque eu vou a, volto da. Mas se, por exemplo, você diz que vai a Pernambuco visitar seus parentes, vou a Pernambuco, volto de Pernambuco em 2 meses. Você não diz volto do Pernambuco, da Pernambuco. Você diz volto de Pernambuco. Então, esse vou a Pernambuco não tem crase. Não ocorre crase nesse caso, tá bom? Sempre seguindo essa regrinha. Vou a, volto da. Se você disser que vai a e volta de, não precisa de crase,
certo? Vou à escola. Vou à igreja. Volto da escola. Volto da igreja em 2 horas. Então, esse vou à igreja, acraseado. Ok? Deu para entender essa regrinha? Repetindo. Vou a, volto da. A crase a. Certo? Entendido? Até aqui tudo certinho? Vamos lá adiante. E aí, gente, chamo a atenção de vocês para a questão da concordância, tá? E o que é a concordância? Deixa eu só colocar a tomada do carregador aqui, que já chegou o sinal que vai descarregar. Pronto. A concordância é quando você escreve ou você fala algo e o receptor da mensagem ele consegue entender o seu raciocínio. E aí existem vários tipos de concordância, concordância verbal, a concordância nominal, que é feita com o plural, com o gênero, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Primeira regra. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular, tá bom? E erros de concordância com verbos que não permitem o plural ou o uso de singular quando o verbo deve ir para o plural. Muita gente faz essa confusão. Quando é para o verbo estar no singular, coloca no plural. Quando é para ir para o plural, deixa no singular. Exemplo. O verbo fazer. O verbo fazer, indicando tempo passado, tempo cronológico, não vai para o plural de forma alguma. Mas muitas pessoas têm o hábito de dizer e escrever. Fazem 2 dias que falta água em Bananeiras. Nada disso. Nada de fazem 2 dias. O correto é faz. Faz 2 dias, faz 2 anos, faz 3 meses que eu não coloco a cara no sol, tá? Então, sempre vai ser impessoal o verbo fazer, indicando tempo passado, tempo cronológico, tempo decorrido, certo? Em relação ao verbo, tá? O verbo ter, ele sempre vai concordar com o sujeito plural e receber o acento circunflexo. Ó, as pessoas têm o direito de votar. Então, esse tem vai ser acentuado na terceira pessoa do plural. Mas se eu digo assim, toda pessoa tem direito de votar, esse tem não vai ser acentuado, porque não está no plural. Eu não vou substituir toda pessoa por elas, tá? Se eu digo assim, Ruth e Águida são amigas, tá? Elas têm uma grande afinidade. Ruth e Águida têm uma grande afinidade. Esse tem vai receber o acento circunflexo. Porque se eu for substituir os nomes Ruth e Águida pelo pronome, seria o pronome elas, na terceira pessoa do plural. Elas têm uma grande afinidade. Então, esse tem aí vai ser acentuado. O mesmo serve para vem, tá, gente? O verbo vem também recebe a acentuação circunflexo na terceira pessoa do plural. Ele vem hoje à tarde à minha casa, sem acento, porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. Mas se eu digo, eles vêm hoje à tarde à minha casa, esse vem, ele vai ser acentuado, porque está no plural, tá? Os pronomes aí estão, o pronome está no plural, certo? Ficou entendido aqui? Alguma dúvida? Aqui, ó. Encontra-se saída. Está errado. O correto seria encontram-se saídas. Neste caso, o verbo
tem que concordar com o sujeito. O sujeito quem é? Saídas. Qual é o verbo? Encontrar, encontram-se, tá? Então, se nós fôssemos passar para a voz passiva, ficaria assim: saídas são encontradas. E não saída é encontrada. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar também no plural. Certo, gente? O verbo haver, no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer, ele é invariável. Ele não vai para o plural. E aí, ó, só é lembrar desse macetezinho. O verbo haver, no sentido de fera, F de fazer, E de existir, R de realizar e A de acontecer, ele é invariável. Ó, faz meses que não vejo. Há meses que não vejo, tá? Então, o correto é faz meses que não vejo e não fazem meses que não vejo. Está totalmente errado se você usar a expressão fazem. Mas aí, se o verbo fazer estiver indicando uma ação, ele pode ir para o plural, sim ou não? Exemplo, as crianças fazem seus trabalhos com dedicação. As crianças fazem seus trabalhos com dedicação. No sentido de ação, ele pode ir para o plural? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eles fazem tudo com capricho. Eles fazem com dedicação seus trabalhos. Pode sim. Indicando ação, tá? O verbo fazer, ele pode ir para o plural. Ele só não pode ir para o plural, tá? Indicando aí tempo passado, tempo decorrido, certo? Nada de fazem 2 anos, fazem, Águida, fazem quantos meses que você foi ao Rio de Janeiro? Isso está totalmente errado. Águida, faz quantos meses que você foi ao Rio de Janeiro? Tá? Sempre no singular. Existir, no sentido de existir, também permanece no singular. Há muitos pobres no Brasil. Existem muitos pobres no Brasil. O verbo existir, ele vai para o plural. Como vocês podem ver aqui no exemplo. Existem diversas maneiras de solucionar o problema. Há diversas maneiras. O há sempre vai ser no singular. No sentido de realizar. Realizaram-se muitos eventos políticos que acabaram contribuindo para o aumento dos casos de pessoas infectadas pela Covid. Realizaram-se muitos eventos políticos, ou seja, se eu fosse trocar realizaram-se por houve muitos eventos políticos, deveria ser no singular, e não houveram. Houveram muitos eventos políticos que acabaram aumentando o índice de contágio. Erradíssimo. Houveram não existe, tá? O correto sempre é houve. Houve muitos eventos, houve um evento, tanto no singular quanto no plural. O verbo ele é invariável, permanece sempre no singular. Ok, gente? No sentido de acontecer, também é invariável. Aconteceram muitos casos de Covid-19 em Guarabira, em Bananeiras. Houve casos de Covid registrados pela Secretaria Municipal de Bananeiras, de Saúde de Bananeiras. E não houveram casos. Memorizem isso, tá, gente? Fazem no sentido de tempo decorrido. É invariável, não vai para o plural. E o verbo haver, no sentido de fera, fazer, existir, realizar e acontecer, também permanece invariável. Sempre no singular. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Olha só, eu trouxe aqui um quiz redacional para vocês. Nós vamos fazer um
como o tempo já está bem corrido, certo? Eu vou deixar o restante das perguntas para a gente trabalhar na próxima aula. É tanto que eu não vou mandar esse slide hoje no grupo, porque já tem as respostas. E aí perde a graça. O bom é a gente, na aula, tentar acertar aqui qual é a alternativa correta. Vou fazer só a primeira com vocês hoje. E o restante do quiz a gente faz na próxima aula. E aí eu já chamo a atenção de vocês para a diferença, ó, entre quiz com Z e quiz com S. Tá? Quiz com Z é no sentido de jogo de perguntas, o quiz. Tá? Quando você está usando o verbo querer, tá? Eu quis que fosse assim. Eu quis que vocês praticassem redação ao longo de todo o ano. É com S. Cuidado para não confundir. Muita gente escreve com Z no sentido de querer, do verbo querer. E aí está errado. Certo? Sempre aí, ó, ter essa atenção. Só é lembrar, com Z é o jogo de perguntas e respostas. A conjugação correta do verbo querer sempre vai ser com S, certo? Eu quis fazer isso com S, não com Z. Vamos lá, vamos ver quem acerta essa primeira. Qual o sentido? Aqui é locução. Foi um erro de digitação, ficou locução. Qual o sentido da locução, não obstante? Muitos alunos empregam essa locução, tá? Sem saber o verdadeiro significado, sem saber em qual contexto inserir. Letra A, dá uma ideia de quê? De oposição e ou concessão. Dá uma ideia de conclusão, dá uma ideia de consequência ou dá uma ideia de adição ao seu texto. E aí, deixem no chat. A, B, C ou D? O que é que vocês acham? Ruth disse que é a letra A. Não obstante, é uma locução com sentido de oposição e concessão. Alguém concorda? Alguém discorda? Que outra alternativa vocês sugerem? Ou a mesma? Deixem aí no chat os comentários. Vamos lá, gente. Oposição, concessão. B, conclusão. C, consequência ou D, adição. Tudo isso é avaliado na competência 1, tá? Vamos lá. Agda, qual é o seu palpite? Jéssica, Renan. Qual é o seu palpite aí? Deixa eu ver aqui no chat, foi que comentaram. Renan também. Vamos lá, vamos para o gabarito. Vamos ver se realmente é a letra A. Alternativa A, com certeza. Tá? É uma locução conjuntiva coordenativa adversativa, dá essa ideia de adversidade, de oposição, tá? Equivale também a porém. Ele estava cansado. Não obstante, foi trabalhar. Ele estava cansado. Porém, mesmo assim, foi trabalhar, tá? E também é uma locução prepositiva concessiva, tá? Equivale a apesar de, uma concessão. Não obstante estar cansado, foi trabalhar. Apesar de estar cansado, ele foi trabalhar. Então, tanto pode ser usado nesse sentido de oposição, como de concessão. Tá, gente? Tanto dando essa ideia aí de adversidade, de oposição, equivalendo a porém, como apesar de, tá? Como consequência. Apesar de estar cansado, ele foi trabalhar. É uma concessão, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar com esse quiz, certo? Tem mais questões para a gente trabalhar, para a gente dar o nosso palpite aí de qual alternativa é a correta. E aí, juntos, a gente corrige e analisa questão por questão. Ok?
Certinho? Como nós trabalhamos 2 temas de redação seguidos, semana passada, semana retrasada, essas 2 semanas serão de oficina de redação. Elementos aí importantes para a construção do texto de vocês, para a redação. Ok, gente? Então, obrigado aí pela companhia, pela participação. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.